Dos evangélicos e doutrinários dessa noite, agradecendo a Jesus a oportunidade abençoada que nos tem concedido todas as terças-feiras, ininterruptamente, de podermos estar aqui reunidos e estudar a sua boa nova sob as luzes abençoadas da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, que o vosso amparo, que a vossa proteção recaia sobre todos nós, nossos familiares, e que possamos recolher os ensinamentos dessa noite e guardá-los em nossos corações, seguindo em frente em nossas jornadas. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo, de trabalho, nós estamos, em nome dos nossos benfeitores espirituais, iniciando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, Instruções dos Espíritos, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8º, cujo título é Uma Realeza Terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? Ou pôde compreender? O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos na terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Essa página é só para que os irmãos atendem. Ela é ditada por um espírito que foi uma rainha aqui na terra. Nada. Não trouxe absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, essa realeza, nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, criaturas que eu julgava insignificantes e as quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como eu então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam a namorada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Da questão número 304 do Livro dos Espíritos,
Pergunta: lembra-se, o título é Recordação da Existência Corpórea. A pergunta de Kardec: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Passamos a palavra para o nosso irmão Gilvan, para que ele inicie os comentários da noite. Meus prezados irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam em nossos corações, em nossos pensamentos, e que o Mestre Divino nos abençoe os esforços de estarmos aqui nessa noite estudando e refletindo sobre o seu Evangelho. Como acabamos de ouvir da leitura feita pelo nosso irmão Euler, o estudo dessa noite é sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome O Meu Reino Não É Deste Mundo, e o objeto principal das nossas reflexões será o último item deste capítulo, que tem o subtítulo Uma Realeza Terrestre. Algo que nos chamou muito a atenção logo no início da preparação desse estudo é que o próprio Kardec, o professor Rivail, um notável educador, apresentou uma justificativa para esse capítulo, seu número 2 da obra. Então gostaríamos de iniciar nossa participação aqui hoje fazendo uma breve referência sobre o trabalho missionário do nosso querido codificador. Existe uma página de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier, que se chama Lembrando Allan Kardec, onde o irmão X descreve com riqueza de detalhes uma reunião que ocorreu no plano espiritual, quando Jesus se dirige ao espírito de Jean Hus para reencarnar como Allan Kardec e ser o portador da doutrina consoladora dos espíritos. É uma página belíssima, onde o convite é feito a Jean Hus. Jean Hus foi um religioso muito culto que viveu numa região onde hoje é a República Tcheca, e ele foi um dos precursores da Reforma Protestante, com formação em letras, filosofia e teologia, e por não concordar com os abusos da poderosa Igreja Católica, ele foi queimado vivo. Então essa é a encarnação anterior de Allan Kardec. E sendo Jesus um espírito puro, governador do nosso planeta, em perfeita comunhão com o Pai, ele sabia que uma missão sublime como é essa deveria ser confiada a alguém com grande capacidade. E de fato, meus amigos, Allan Kardec nos mostra a sua excelência pedagógica, a sua dedicação, o seu devotamento à causa. A gente percebe todo o seu poder de argumentação, o cuidado na metodologia científica, de forma que a gente vê a sequência dos livros, a sequência dos capítulos, os temas, os itens, as perguntas que ele formulou à espiritualidade superior para elaborar o Livro dos Espíritos. Tudo está numa sequência lógica e pedagógica impressionante. O conteúdo das introduções de seus livros são sensacionais. Então, narra Humberto de Campos, nessa linda página, que durante uma assembleia
formada por numerosos cientistas e filósofos missionários. Jesus se aproxima do abnegado Jean Hus, e Humberto de Campos usa uma expressão muito interessante que chamou bastante a nossa atenção: antigo campeão da verdade e do bem. Então Jesus chega perto de Jean Hus, um antigo campeão da verdade e do bem, e lhe designa para essa sublime tarefa de reacender as lâmpadas da esperança da humanidade. Imaginemos a grandeza da responsabilidade, né, de Allan Kardec. Em 15 anos, o seu legado é algo que nos deixa muito felizes. Pois bem, e Allan Kardec, então, nos chama a atenção para o fato dessa obra ser a segunda, desse capítulo ser o segundo na obra, em razão da sua enorme importância dentro do cristianismo. O codificador diz que, ao falar que seu reino não era deste mundo, o mestre estava se referindo à vida futura, que ele nos apresenta como a meta de toda a humanidade, onde devemos colocar o centro de todas as nossas atenções, ser a nossa prioridade. E acrescenta que aqueles que não creem na vida futura não compreendem os ensinamentos do Cristo e os consideram muitas vezes pueris, pois sem a vida futura, nenhuma razão teria a maior parte dos ensinamentos morais de Jesus. E como vida futura, devemos compreender a vida espiritual de todos nós, espíritos eternos que somos. Como sabemos, Jesus não pôde nos ensinar tudo quando esteve aqui entre nós. Ele sabia do nosso atraso intelectual e moral, e também sabia que iríamos esquecer boa parte dos seus ensinamentos e até mesmo deturbá-los, e realmente alguns pontos centrais da doutrina cristã foram corrompidos em virtude de conveniências, do egoísmo, da vaidade, por exemplo, a encarnação. Foi por essa razão que Jesus, na última ceia, nos prometeu o Consolador, quando disse lá em João 14, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pôde perceber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. E então, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, chegou ao mundo para descortinar a verdade. A fé cega já não é mais desse século, disse Allan Kardec há quase 2 séculos atrás. E desde o seu advento, o Espiritismo, que já possui mais de 160 anos, vem cumprindo com maestria essa sua missão. No item 3 desse mesmo capítulo 2, chamado O Ponto de Vista, temos um tópico muito importante que nos cabe sempre ler e reler. Nesse item, Allan Kardec, inspiradíssimo, destaca que o Espiritismo conscientiza de forma clara e precisa a vida espiritual,
trazendo enormes consequências para a fé e para a moralização da humanidade. Pois bem, quando Jesus disse a Pilatos: meu reino não é deste mundo, um primeiro ponto aqui que devemos destacar é que Jesus não negou a sua realeza. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Mas então qual seria a realeza de Jesus? A realeza espiritual, realeza moral. É o que nos diz Allan Kardec no item seguinte, no item 4, ressaltando que é uma realeza que se prolonga e se fortalece no poder, sobretudo após a morte. Para o mundo, quem foi Jesus na época que esteve aqui encarnado conosco? Um simples carpinteiro de uma família humilde, nascido num subúrbio da Palestina, que por sua vez era um subúrbio do Império Romano, né? No entanto, era o Rei dos Reis e ainda é o Rei de toda a humanidade. Só que a sua realeza é a verdadeira realeza, que é a realeza espiritual. Por outro lado, vamos fazer um paralelo com a nossa irmã, que nos trouxe aqui o seu testemunho no item 8. A nossa irmã esteve aqui encarnada na posição de rainha, um título muito nobre, cheio de poder, de riqueza, mas apenas no mundo transitório, no mundo material. Qual não foi a sua surpresa quando ela desencarnou? Ela mesma nos conta: que trouxe eu da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. A doutrina espírita nos esclarece que nesses casos a surpresa do espírito ao desencarnar vem sempre acompanhada de uma humilhação. Nesse sentido, Allan Kardec, no item 7 do capítulo 6, trouxe um esclarecimento aqui que é muito pertinente a esse tema. Disse Allan Kardec: o Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levam consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que não se leva para outra vida: a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservam apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição, porquanto vêm colocados acima de si e resplandecentes de glória todos os que eles na terra espezinharam. Esse trecho aqui está no capítulo Bem-aventurados pobres de espírito, que trata do orgulho e da humildade, e, como podemos perceber, encaixa perfeitamente no caso que estamos estudando aqui, da nossa irmã que ocupou a posição de rainha. Vejam então que a enorme importância desse tema, né, desse princípio fundamental da doutrina cristã, que é a vida espiritual. Ter consciência e viver de acordo com essa verdade muda quase tudo na nossa vida. E não nos enganemos: se vivermos apegados, de forma apaixonada à matéria, se vivermos aqui dando muito valor e importância apenas às coisas mundanas, teremos também essa terrível surpresa que a irmã aqui
testemunhou nesse item. E mais, vamos sofrer muito quando voltarmos ao mundo espiritual e nos depararmos com a verdade de quem somos verdadeiramente, o que possuímos de verdade, quais são as nossas companhias. Tudo isso, pode ser uma grande e terrível surpresa, de acordo com a vida que levarmos aqui. Foi essa a central importância que Allan Kardec, vislumbrando, quis ressaltar aqui ao colocar esse capítulo na posição de segundo capítulo da obra. Temos então que viver aqui na matéria conscientes dessa verdade inafastável de que somos todos espíritos eternos, de passagem aqui na Terra para aprender, para evoluir. Não somos deste planeta, estamos apenas de passagem, e é uma passagem muito rápida, O que é uma encarnação na eternidade? Muito pouco, Esse corpo que estamos aqui é apenas uma roupa que em breve vamos ter que trocar, pode ser inclusive a qualquer momento. Então temos que aproveitar a bênção da oportunidade encarnatória, as possibilidades, os instrumentos, os talentos que Deus nos confiou para fazermos bom uso. Jesus nos empresta esses talentos para que façamos bom uso dele. No livro Paulo e Estevão, Gamaliel, que era o mentor espiritual de Paulo de Tarso, a certo momento, num diálogo com ele, lhe faz essa advertência, falando: toda autoridade é de Deus, nós somos simples instrumentos, meu filho. Esse diálogo foi num momento crucial dentro do cristianismo, porque Paulo, na época ainda Saulo, iniciava uma perseguição ferrenha aos cristãos e havia ali prendido João, Pedro, Filipe e Estevão. E Gamaliel interveio, usando ali da sua ascendência espiritual, do seu prestígio com Paulo, e conseguiu a soltura de 3 dos 4 apóstolos, Só Estevão que não conseguiu ser salvo por Gamaliel. Então Gamaliel é um exemplo muito bom de um espírito que recebeu por empréstimo o instrumento do poder e da autoridade e fez bom uso desse instrumento. Já a irmã, que nos legou esse testemunho como ex-rainha na França, confessa, emocionada, arrependida, que se perdeu em razão do cargo, que a riqueza, o poder subiu a cabeça e acabou inflamando ali o seu orgulho, a sua vaidade. Mas ela ainda tem a desculpa de que não conhecia o Espiritismo. E nós, que já temos as luzes da doutrina espírita, então, sabedores de que a verdadeira vida é a vida espiritual, temos que ter consciência e viver, fazendo bom uso de tudo que Deus nos empresta. Muito será cobrado de quem muito recebeu. No livro Levantar e Seguir, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia santa de Chico Xavier, nos adverte acerca da necessidade de vivermos, lembrando sempre de que somos peregrinos e forasteiros, ou seja, de que somos viajores e que não pertencemos a essa terra. É uma página muito interessante e pertinente ao estudo desse item 8, porque a nossa irmã, que ostentou naquela encarnação a posição de rainha, achou que iria regressar ao mundo espiritual com esse título e teve uma surpresa bem desagradável. Nessa lição, Emmanuel comenta um trecho da primeira carta de Pedro: Amados, peço-vos
como a peregrinos e forasteiros. É interessante que Emmanuel pega uma frase pequenininha e destrincha ela com ensinamentos maravilhosos, né? Então, o benfeitor diz o seguinte: é digna de nota a atitude de Pedro em se dirigindo às comunidades do cristianismo de todas as épocas. O apóstolo sabia que sua carta seria lida muitas vezes por imperadores, príncipes, juízes, generais, soldados e doutores no curso dos tempos. Entretanto, não se animou a apelar aos discípulos numerosos, catalogando as especificações de seus títulos terrestres. Simão considerou mais acertado dirigir-se a todos, mordomos e operários, convocando-os como peregrinos e forasteiros. Semelhante resolução iluminou a sua epístola, conferindo-lhe claridades novas. A terra poderá criar numerosas designações, cargos, títulos, para organizar as suas zonas de trabalho ou destacar o esforço de seus filhos, mas cada discípulo não poderá esquecer o direito e a magnanimidade de Deus. Todo título terrestre é uma experiência transitória. Somente os raros homens que sabem honrá-lo como patrimônio emprestado pelo Pai conseguem imprimi-lo no livro da sua vida eterna. Semelhantes espíritos, porém, são escassos na face do mundo. A maioria dos que recebem essa dádiva não faz mais do que desonrá-la com o egoísmo e a desenfreada ambição. Eis porque, reconhecendo que todas as criaturas humanas permanecem em trânsito, Pedro as reúne na designação de forasteiros e peregrinos. E é isso que nós somos, irmãos, forasteiros e peregrinos. A única bagagem que nós vamos levar daqui é o que realmente nos pertence, que inclusive foi tema da reunião de sábado, né? O item 9 do capítulo 16, a verdadeira propriedade. Aquilo sim é o que vamos carregar conosco, né, como espírito imortais. E então, já caminhando aqui para o final da nossa participação, em contraponto a esse testemunho da nossa irmã, que foi rainha na França, e que nos alerta dos equívocos e das ilusões que ela acabou se descuidando, trouxemos aqui duas pequenas histórias que nos servem de inspiração, referente a espíritos que souberam viver aqui na matéria, sabedores de que estavam apenas de passagem. A primeira história diz o seguinte: certo dia, enquanto arrancava do jardim as ervas daninhas, perguntaram a Francisco de Assis: irmão Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que faria? Pergunta desconcertante, né? Francisco descansou o instrumento que usava por um instante. Seus olhos, apagados para as coisas do mundo passageiro, pareceram contemplar paisagens interiores de sublime beleza. Suspirou, pareceu mergulhar o olhar para o mais profundo de si e respondeu sereno: eu continuaria a capinar o meu jardim. E retomou a tarefa no mesmo ritmo e tranquilidade. Incrível, né? Como sabemos, Francisco de Assis foi uma reencarnação, né, de João Evangelista, portanto um espírito muito evoluído. Nós outros ainda estamos bastante atrasados, muito longe de ter essa consciência tranquila de quem está cumprindo o seu dever de forma fiel e honrada, né?
E ele sabia que se desencarnasse amanhã, retornaria para o mundo espiritual em paz. Então aproveitemos ao máximo a bênção do tempo, esse amuleto divino que Jesus nos apresenta no livro Jesus no Lar, mas aproveitemos amando, vivendo o seu Evangelho, amando muito, porque não sabemos aí o tamanho da nossa dívida perante a justiça divina. Aliás, sabemos que é grande, então vamos aproveitar para amar, né? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E finalizo com a outra pequena história de Bias de Priene. Alguém conhece Bias de Priene? Bias de Priene foi um dos 7 sábios da Grécia Antiga, dentro da filosofia, num período que se chamava pré-socrático. Então ele viveu antes de Sócrates e de Platão. E conta-se que no século VI a.C., quando a cidade de Priene, na Jônia, estava prestes a ser invadida pelos soldados persas, a população entrou em desespero e o caos se estabeleceu. As pessoas preparavam a fuga numa correria desenfreada para salvar os seus pertences mais valiosos. Em meio à confusão, apenas um homem mantinha-se calmo. Era o filósofo Bias, considerado um dos 7 sábios da Grécia. Inquietas com a despreocupação ante a ameaça de invasão da cidade, as pessoas lhe perguntaram se ele não iria preparar a bagagem com seus bens mais valiosos. Ao que o filósofo respondeu: o que eu tenho, trago comigo. Vejam a sabedoria desse homem, que já conhecia essa revelação divina há 600 anos antes de Cristo. Bias de Priene eternizou a seguinte frase: enquanto és jovem, faz da sabedoria uma provisão para a velhice, pois a sabedoria é o menos frágil de todos os bens. E concluímos aqui então, parafraseando Bias de Priene, para arriscar dizer que se fosse hoje, Bias de Priene, conhecendo o Espiritismo, provavelmente falaria: enquanto estás encarnado, aproveita o seu tempo para adquirir sabedoria e amor, porque são esses bens que carregarás sempre contigo. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bom, falar da alegria é repetir, né? Mesma coisa sempre. Mas é com muita alegria que nós vamos continuar aqui o nosso estudo, fechando aqui, né, o nosso tempo. A lição de hoje, o tema da noite, está contido aí em 2 livros da doutrina: o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, item 8, e a questão 304 do Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, capítulo 6º do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala sobre a vida espírita. No livro A Gênese, Obras Póstumas, nós temos uma passagem em que refere-se a 2 mundos. Kardec nos ensina que nós temos 2 mundos: o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, e o mundo físico, o mundo dos encarnados. E hoje ele traz para nós, nessa questão 304, quando
com toda a sua clareza e bom senso, Kardec busca para deixar para nós todas as questões, e o nosso irmão Gilvan falou muito bem de quem foi Kardec, né? Essa criatura verdadeira, justa, que veio realmente com uma missão dada por Jesus. Ele queria trazer para nós ali todo o conhecimento que era necessário dentro da capacidade, da maturidade espiritual de cada um de nós. Então, quando ele fazia as questões, ou fazia as perguntas para finalizar o Livro dos Espíritos, para organizar as ideias, né, usando aí uma didática, um método pedagógico muito bem desenvolvido pelos espíritos mais inteligentes, né, mais evoluídos. Ele busca ali amiuçar, de forma a não nos deixar nenhum vazio, nenhuma lacuna, nenhum vácuo, sem que a gente pudesse compreender bem o que os espíritos superiores trariam para nós, dentro da maturidade espiritual de cada um de nós. Então, na questão 304, onde ele estuda a recordação da existência corpórea, ele pergunta: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Ou seja, nós nos lembramos da nossa existência corporal? E a resposta é a seguinte: lembra. Isso é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se de que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo, ou seja, ele traz em si a compaixão por si mesmo. E aí Kardec explica para nós, com um comentário bem rápido, quando ele diz: tal qual um homem que chegou à madureza ou na idade adulta, ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice ou infantilidade quando criança. Então o espírito, quando relembra, ele ri com compaixão por ele mesmo. Por quê? Porque na maioria dos espíritos desencarnados, muitos de nós, ao chegarmos ao plano espiritual, vamos chegar numa grande decepção, numa grande desilusão. E lá, como a diferença de quando está encarnado, em que há a matéria exerce uma influência sobre a nossa alma, fechando mais a nossa percepção espiritual. Então, muito do que nós não podemos ver aqui, nem perceber e nem compreender, ao sair do corpo material, nós vamos ter uma percepção muito maior. Muito maior. Por isso, nós vamos nos lembrar de que muitas escolhas nossas foram escolhas, infelizmente, infelizes. E é isso que a rainha ali, no capítulo 2, item 8, a rainha de França tem falado conosco da desilusão. Por que a desilusão? O que é a desilusão? Né? É o não se iludir mais. Porque quando nós estamos aqui na Terra, nós vivemos realmente numa ilusão. Nós corremos atrás de uma imagem. Nós somos chamados constantemente pelo cantar das sereias. Conta a mitologia grega que as sereias atraíam os marinheiros com aquele cantar mavioso, né, maravilhoso, e acabavam batendo ali os navios nas rochas e desencarnando. E nós vivemos chamados pelo cantar da sereia, que nada mais são do que as posses efêmeras, passageiras. Mas por que isso? E a rainha de França, então, vem lembrar para nós aqui na questão, no item 8, quando ela diz para nós, né, sobre
as nossas imperfeições morais. Então a gente, quando lê essa mensagem, e que é uma mensagem maravilhosa, nós podemos dividi-la em vários pontos. E o primeiro ponto que a gente encontra ali é quando ela vai falar conosco da queda moral do homem. O que leva a nós outros a uma queda moral? O que nos leva a errar? O que nos leva a fazer escolhas erradas? Então são as diversas imperfeições que ainda trazemos conosco, que muitas vezes nos chamam a fazer escolhas erradas. E uma delas, como ela cita aqui na mensagem, uma das piores, como nos diz Emmanuel, porque anda de mão dada com o egoísmo, é o orgulho. O orgulho é uma das imperfeições mais difícil de ser combatida em nós, porque é algo tão interessante, tão sutil, que nós não nos reconhecemos orgulhosos. Nós não nos sentimos orgulhosos. E o que é o orgulho, de acordo com o livro Obras Póstumas? Ele diz o seguinte, que o orgulho é a exaltação da nossa personalidade. Então nós nos colocamos, né, com uma personalidade forte, então tudo tem que girar em torno de nós, e por isso mesmo nós tornamos-nos mais adoradores do nosso ego. E esse ego nada mais é do que realmente o nosso eu. Quando nós exaltamos o nosso eu, nós nos tornamos egoístas. E o que leva a isso? O orgulho. O que ela diz ali? Lá, quando cheguei na espiritualidade, na erraticidade, o que eu encontrei naquele plano? Não foi a minha realeza. Muito pelo contrário, ela encontrou ali criaturas que na Terra ela tratava com desprezo. Por que alguém trata o outro com desprezo? Porque ele se acha melhor do que o outro. E qual é a imperfeição que nos leva a achar que somos melhores do que os outros? O orgulho. Né? Então ela fala, o orgulho me perdeu na terra, me fez cair. Outro ponto interessante, meus irmãos, é dessa desilusão, né? Além do túmulo. O que nos leva a essa desilusão? O nosso irmão Gilvan falou muito bem. É a ignorância que nós guardamos em nós ainda da nossa verdadeira essência. O que nós somos? Corpo ou alma? O que somos nós? Corpo, matéria ou espírito? Muitos de nós não têm ainda essa ciência. Muitos de nós não nos reconhecemos como espírito. Para muitos de nós, morreu, acabou. Para muitos de nós, ninguém nunca veio falar comigo, que tem do lado de lá. Então, às vezes até dentro da nossa própria família, nós ouvimos isso. Então, muitos ainda não se inteiraram da verdade, da sua essência como espírito. Nós não somos corpo. O nosso corpo é um instrumento divino que nos é dado para que nós possamos, com a reencarnação, e qual é a finalidade da reencarnação? Adquirir valores novos. Buscar adquirir a nossa perfeição espiritual. Esse corpo bendito, essa roupa maravilhosa que Deus nos deu, é um instrumento de trabalho para que nós possamos evoluir cada vez mais. E em direção à nossa verdadeira pátria, que é a pátria dos espíritos. Um dia vamos regressar. E ela então continua, né, a falar conosco que o que nos leva à desilusão do lado de lá é que o homem aqui na Terra, eles correm por alcançar os bens terrenos. Ela está falando que isso é errado? Não.
O bem terreno, o dinheiro, o poder, a autoridade, isso não é errado. O errado é a forma como nós utilizamos isso no nosso dia a dia. Porque isso é neutro. Isso é cargo ou encargo. É trabalho, é profissão, talvez. Então, é neutro, não tem um suporte. Para que ele seja usado, tem que ter alguém utilizando dele. E o erro está na forma que nós utilizamos os bens terrenos, como se houvessem de guardar esses bens para sempre. E aí ela complementa. Essa é a forma errada. Eu trabalhar para adquirir bens, para ser útil à sociedade, primeiro também ao meu lar, para dar um conforto a meus filhos, a mim mesmo, é errado? Não, não é errado. Deus não condena isso. Mas, como que eu utilizo? Além do conforto que eu dou para minha família, o meu bem fica guardado no cofre como água estagnada, criando pestilências dela? É aí o ponto de reflexão. Então ela diz assim, olha, aqui porém, todas as ilusões se somem. Ou seja, por quê? E aí o nosso irmão também citou o que nós estudamos aqui sábado. A verdadeira propriedade. Qual é a propriedade do homem? Como nos diz Pascal, né? No capítulo 16, o item 9, ele diz assim: o homem, só é dado ao homem levar da terra aquilo de uso para a alma. O que é de uso do corpo fica na terra, é matéria. Ninguém vai levar nada disso. Então o que nós levamos conosco? Nós levamos um atributo importante do espírito, que é a inteligência. E por que o espírito tem esse atributo? Porque é através da inteligência que ele adquire o quê? Conhecimentos, que vai dar a ele o quê? Sabedoria. E o que mais? As qualidades morais, que desenvolvem nele as virtudes. Virtudes essas que desabam, como ela mesma que nos diz, a benevolência, a caridade em toda a sua celeste prática. Por que ela disse isso? Ela poderia simplesmente falar caridade. Mas logo que eu lesse aqui caridade, eu imaginaria caridade material, ou caridade moral, ou caridade essencial. Não, é o complemento dessas três. A caridade essencial é aquela em que nós nos preparamos para fazer a nossa reforma íntima. E olha que já temos bastante material para isso, não é mesmo? Então, esse é o tesouro que Jesus nos disse lá em Mateus, no capítulo 6. Onde Jesus diz para nós assim, versículo 19 a 21. Amealheis tesouros do céu, né? Ou não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem corrompe, onde o ladrão desenterra e rouba. Amealheis tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Essa é a verdadeira propriedade do homem. É aquilo que a alma dele vai usar e não o corpo. Então, ela continua dizendo assim, e um outro ponto muito importante que ela diz na mensagem dela, né? Como granjear o reino celeste? Através das virtudes. A virtude da humildade, e não foi por acaso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, o primeiro verso daquele poema divino que ecoa até hoje para nós, né? E que passou por espaço e tempo e chegou a nós,
um poema maravilhoso, onde o primeiro verso é: bem-aventurados os simples, bem-aventurados aqueles que são humildes. Porque Jesus sabia que se não adquirirmos a humildade, que é contrária ao orgulho, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos conseguir adquirir a compaixão, nós não vamos ser misericordiosos, nós não vamos conseguir dar caminhada, continuar caminhando nesse poema divino das bem-aventuranças. Porque a primeira virtude que nós precisamos adquirir é a humildade. A humildade de reconhecer quem somos nós realmente. O que nós viemos fazer aqui na Terra? O que viemos buscar? Para onde nós iremos? O que realmente nós levaremos conosco? Porque só assim que eu posso ser caridoso, como Jesus nos ensina, benevolência para com todos, ou seja, eu posso ser bom, indulgência para com os erros alheios, eu vou ser o quê? Compassivo, misericordioso, eu vou guardar a piedade pelo irmão que errou. Isso é que é indulgência. E principalmente o perdão das ofensas. Então, se eu não for humilde, eu não vou saber perdoar, porque o orgulho não me deixa perdoar. Que desaforo! Ele fez isso comigo. Ou seja, a exaltação à minha personalidade é tão grande que eu não aceito desaforos. Então, para que eu perdoe aquele que me fere, eu tenho que ser humilde. Então, meus irmãos, um outro ponto que ela vem dizer para nós é esse, né? Ela nos fala sobre as virtudes da abnegação, da humildade, da caridade em toda a sua prática celeste, ou seja, da forma como Jesus nos ensina, da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas. Esses sim são os únicos bens reais e duradouros, né? A verdadeira propriedade do homem, que vai nos facultar a entrada ou o direito de estarmos no reino de Deus, que vai abrir para nós um espaço maior. E Emmanuel, numa mensagem muito linda que ele vem falar conosco, e ele fala nessa mensagem algo que eu achei muito interessante, porque eu ainda não tinha me atido com relação a isso. Ele vai, como nos diz Giovana, e realmente nós aprendemos com Emmanuel, que ele tem um poder maravilhoso de pegar uma frase ou um versículo da Bíblia, né, do Evangelho, e colocar aqui para nós como um tema, né, como uma mensagem de vários parágrafos, que eu fico assim, abismada como que ele consegue, de uma frasezinha, ele abrir aquele leque de ensinamentos maravilhosos. Então ele diz assim, olha, ele pega uma passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 20, que eu acabei de citar, e diz assim: ajuntais tesouros no céu, Jesus. A palavra do Cristo está no livro Fonte Viva, no capítulo 177. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou pegar a parte que nos cabe aqui agora estudar. A palavra do Cristo é clara e insofismável, diz Emmanuel. Ajuntais tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Então, sem a reforma íntima, vai ser um pouco difícil nós comungarmos com a glória eterna. E aí ele vem falando conosco,
efêmera será sempre a galeria de evidência carnal, ou seja, é passageiro. Há evidências, essas evidências carnais, tudo isso, e aí ele vai citar quais. Então ele diz: beleza física é efêmera, é passageira, poder temporário, propriedade passageira, que são os bens, fortuna moedada, podem ser simples atributo entre nós, como uma máscara humana. É o que nós precisamos e usamos aqui enquanto encarnados. Que o tempo transforma infatigável. Nós não podemos esquecer que tudo muda, tudo vai, é uma impermanência. A vida está em constante mudança. Então tudo isso passa, é transitório. Amealhemos, aí ele vem nos dar aqui um conselho. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia, que é a única coisa realmente que vamos levar. A sabedoria, que é uma das asas que o espírito precisa para evoluir, e a nossa reforma íntima, transformando o nosso coração numa terra amorável, em que o amor do Cristo fale mais alto. Então nós vamos ter que desenvolver a sabedoria através da inteligência e o amor através das qualidades morais. Essas duas asas é que farão com que nós possamos voar para os altos cimos, né, da pátria celeste. E aí ele diz assim, olha: sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. E a gente tem na doutrina várias lições, né? Irmão X mesmo conta, daquele romano que foi lá no plano espiritual buscar o filho em grande sofrimento, lá nas zonas purgatoriais. Ele, pelo mérito dele, levou o filho para junto dele na moradia espiritual onde ele estava. Mas o processo do filho era tão terrível, ele trazia tanto ódio e tanta mágoa no coração que ele não conseguiu sobreviver naquele ambiente. Aí os mentores aconselharam ele a levar novamente para o ambiente onde ele estava, porque ele não daria conta. Por quê? Porque ele não sintonizava, era um estranho no ninho. E se nós não adquirirmos valores nobres, seremos estranhos quando chegarmos a um plano espiritual mais elevado. Não vamos aguentar, porque não vamos compreender nada. Então nós vamos voltar novamente, voltar à Terra, reencarnar novamente, para que a gente possa adquirir nobreza do coração para estar naquele ambiente que nós almejamos, que é o ambiente da felicidade, da alegria, da paz, da harmonia. E Emmanuel acrescenta o seguinte: cresçamos na virtude, incorporemos a verdade, a verdadeira sabedoria, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou as aviltantes que houverem instalado em ti mesmo. O que Emmanuel está dizendo para nós? Que só vamos levar as qualidades, o que adquirirmos em nós, em virtudes, aquilo que for de uso da nossa alma. Se forem virtudes nobres, qualidades nobres, irão conosco e nos levarão para uma esfera superior. Se forem
qualidades aviltantes ainda, ou situações aviltantes, nós vamos para uma zona, para uma esfera inferior, de acordo com a nossa sintonia. Então, o que nós estamos fazendo, como nos diz o nosso irmão? O que estamos fazendo do nosso tempo, desse talismã, desse amuleto divino que Deus colocou em nossa mão? Vamos, é claro que não vai ser numa existência que nós vamos mudar, virar santo, sair daqui com as duas asas e com uma auréola aí na cabecinha, não. Mas vamos aproveitar o máximo. Se sairmos daqui com uma virtude que nós não chegamos aqui com ela, se nós sairmos daqui com ela já começada, já é um grande passo para nós. Já é mostrar que nós não passamos o tempo à rebelia, né? E a nós espíritas, que muito recebemos, muito será pedido. Que Jesus nos abençoe e que nos acompanhe ao nosso lar, nos ajude com a reflexão, né, dessa noite, para que a gente possa, cada vez que viermos nesses estudos, a gente adquirir um pouquinho mais deste conhecimento divino que esse apóstolo do Cristo trouxe, né, através da codificação que nós recebemos nesses livros maravilhosos. Fiquem em paz. Meus queridos irmãos, aproveitando ainda 2 minutinhos que temos aqui do tempo, e a título aí de simples, singela colaboração, nós, quando passamos por esse tema, a respeito da realeza terrestre, que Kardec aborda, inclusive no livro Céu e Inferno, quando uma mensagem veio trazida do mundo espiritual a respeito da figura dessa rainha. E no livro Céu e Inferno, no livro Obras Póstumas, tenho quase certeza que é o livro Céu e o Inferno, onde tem umas mensagens finais, é o Céu e o Inferno, né? É isso mesmo. E é interessante que o espírito comunicante, que foi exatamente o espírito dessa rainha, ele fala que ele teve aqui na Terra todas as oportunidades, ela teve aqui na Terra, né, o espírito dela, todas as oportunidades para poder ajudar, para melhorar, para fazer o bem para os seus súditos. Me parece que no reino de Luís XV ou de Luís XVI da França, e no entanto ela utilizou o poder para perseguir, para encarcerar, para prejudicar aqueles que ela entendia como sendo adversários, e saiu daqui do mundo espiritual, daqui da Terra, numa condição de muita dificuldade. E séculos depois ela vem, certamente um espírito já redimido, e nos traz essa mensagem tão bonita, né? Essa mensagem tão especial. E no contraponto, nós nos lembramos daquela duquesa alemã, que também aqui no Evangelho nos traz a sua experiência de, sendo uma criatura muito poderosa e muito rica, ela enchia a carruagem de mantimentos, de roupas, de víveres, remédios, né? Enfim, de toda sorte de bens de consumo que as pessoas precisavam naquele tempo. Pegava a sua filha, punha dentro da carruagem e ia para os bairros sórdidos, para os bairros
paupérrimos da cidade em que ela habitava, na Alemanha. A sua história também é contada na mesma obra, no final de uma belíssima comunicação dessa ex-duquesa, e ia levar o auxílio e o alento para os necessitados, para os pobres, para os abandonados do mundo, que eram imensa maioria naqueles tempos da Europa do século XV, século XVI, século XVII, etc. E ela conta que ela já tinha passado, nessa mensagem belíssima que ela traz, lá na Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela fala que ela já tinha passado por uma série de reencarnações para corrigir as suas faltas, e ela conseguiu vencer todas as provas dessas reencarnações. E ela, a pedido dela própria, ela foi deixando para aquela reencarnação derradeira, em que, se ela vencesse, ela não teria mais necessidade de voltar aqui à Terra no regime de provações. Ela pediu exatamente aquela prova que ela achava mais difícil e para a qual ela tinha se preparado por diversas encarnações, que era exatamente a prova do poder, a prova do mando, a prova do destaque social, dos títulos e da riqueza. Ela pediu a Jesus que deixasse essa prova por último, porque ela precisava reunir forças suficientes para poder vencê-la. E como nos conta a história, inclusive do Evangelho, ela conseguiu vencer essa derradeira prova, que não é fácil, como todos nós sabemos, né? Então, meus irmãos, é com essas considerações que nós elevamos os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a Ele misericórdia para todos nós. Que os seus prepostos que se encontram aqui na terra possam continuar abençoando a todos aqueles que se encontram na prova do poder. Que eles possam compreender a transitoriedade desses momentos, da fugacidade desses instantes em que, podendo fazer o bem, muitas vezes equivocados e enlouquecidos pelo poder, eles acabam trazendo a tristeza, a desilusão, a orfandade, a viuvez, as necessidades materiais, as doenças, por força do seu orgulho, da sua vaidade, da sua cupidez, do seu desejo de poder. Que o Mestre possa amparar a todas as criaturas que se encontram nessa prova dificílima. Eles lembrem daquele que foi o maior rei, o maior imperador que já passou por esse mundo, e que chegou numa manjedoura humilde. Ao longo da sua vida não adquiriu sequer uma pedra para colocar a sua cabeça na hora do sono, e que partiu numa cruz ao lado de 2 malfeitores, vítima da ignorância, da nossa ignorância, por não termos compreendido a sua realeza. Abençoa-nos, Jesus. Ampare o nosso Brasil. Que nós possamos compreender, cada um de nós, espiritistas cristãos, a responsabilidade individual que nos cabe. Que os vossos emissários aqui nessa casa possam nos amparar, nos auxiliar. Que o vosso Evangelho, tão necessário como nunca nas cogitações humanas, possam, a partir do nosso exemplo, ir impregnando aquelas criaturas e aqueles corações de boa vontade. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim
nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono dessa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários dessa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os passos serão dados na sequência, meus irmãos. Boa noite a todos.